Apresentação: Guilherme Pierangeli. 10h41, estamos de volta e agora a gente conversa com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, sobre as ações da pasta no combate às fraudes no mercado de combustíveis. Bom dia, secretário. Bom dia, Guilherme. Um prazer mais uma vez estar conversando com vocês aqui da Rádio CBN. Prazer é nosso, secretário. Primeiramente, o que é a Operação Combustível Limpo, como ela funciona e quais os órgãos envolvidos? Nós sempre tivemos as fiscalizações das autoridades públicas com relação ao mercado de combustível. Então nós temos a fiscalização feita pelo PROCON, que fiscaliza se há alguma irregularidade em prejuízo do consumidor, que fiscaliza a qualidade do combustível entregue para o consumidor. Nós temos também o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que fiscaliza a quantidade de combustível entregue para o consumidor, o bom funcionamento das bombas de combustível, é ele que faz a manutenção das bombas de combustível. Existe então um lacre que o comerciante não pode mexer dentro da bomba de combustível. Então, quando esse lacre também é rompido, isso gera uma autuação. Então, ele fiscaliza também se o lacre ele está intacto. Nós temos a Polícia Civil, que fiscaliza a prática ou não de crimes. O que fez o governo do Estado de São Paulo? O governador criou um decreto em outubro do ano passado, preocupado com principalmente as irregularidades verificadas no mercado de combustível e com o aumento do combustível nos últimos meses, e a partir dessa força-tarefa, que é hoje coordenada pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, até porque tanto o IPEM como o PROCON são autarquias vinculadas à Secretaria da Justiça. Então criou uma força-tarefa e o que antes se fazia isoladamente, agora se faz em bloco. Todas as autoridades públicas saem e fiscalizam ao mesmo tempo. Então, quando encontramos irregularidades, em muitas situações nós temos a instauração do inquérito policial, nós temos a prisão em flagrante dos responsáveis, nós temos a autuação pelo PROCON, nós temos a autuação pelo IPEM, nós temos a comunicação à CETESB para verificar se há ou não licença, nós temos a verificação pela Agência Nacional de Petróleo para verificar se o estabelecimento tem ou não tem licença de funcionamento. Enfim, hoje agimos de forma mais forte, de forma com um trabalho de inteligência, de comunicação entre essas autoridades públicas, e o resultado, eu digo infelizmente, ele acaba sendo muito elevado de autuações, de constatação de irregularidades. Nós até então já fiscalizamos 100 postos no estado de São Paulo. Desses 100 postos, nós verificamos em 54 irregularidades. Então nós imaginamos que 46 não tiveram irregularidades. Errado. Nós apenas em 31 não tivemos irregularidades, porque 14 fecharam as portas no dia da operação, foram fiscalizados posteriormente. Então, dessa força-tarefa, aproximadamente 1/3 dos postos se encontravam regulares e 2/3 se encontravam irregulares. Então, muito importante essa medida do governador. Nós temos apoio e determinação do governador Rodrigo Garcia para que a gente possa sair, fiscalizar todas as autoridades públicas ali unidas, Polícia Civil, PROCON, IPEM, Agência Nacional do Petróleo, quando nós achamos necessária a sua participação, enfim, atuando e defendendo principalmente quem? A população. A população que já sofre com o aumento do combustível e sofre com as fraudes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme, por ano nós temos entre inadimplência e fraudes cerca de 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais. A fraude vai na quantidade de combustível entregue, na qualidade de combustível entregue, na sonegação de imposto, na transformação do metanol, que é um produto que tem uma outra finalidade, na transformação como combustível. Então ele não paga o imposto de combustível, então você tem sonegação, você tem prejuízo nos veículos, enfim, são inúmeras irregularidades que a gente, com a força-tarefa, está trabalhando para combater. Secretário, o senhor falou então desses números, né, mais de 100 postos fiscalizados, infelizmente a grande maioria com problemas. Por que esse número é tão alto? Como que funciona? Vocês vão em postos em que há denúncias já existentes ou é feito por amostragem mesmo, de forma aleatória? Como que funciona esse tipo de operação que vocês realizam?
Isso mesmo, Guilherme. A gente tem um trabalho de inteligência feita por essas 3 autoridades públicas, essas 3, a Polícia Civil, o PROCON e o IPEM. Então há uma troca de informações, há um trabalho de investigação preliminar. Então a probabilidade de irmos a postos que apresentam irregularidades, ela acaba sendo muito maior. E é essa a finalidade da força-tarefa, né? Proteger a população e naqueles casos em que há indícios, de que há informações, de que há investigação prévia apontando por uma possível prática de irregularidade, são esses postos que nós temos como os alvos principais. Então é assim que a gente vem agindo. Inclusive tivemos aí na região de Campinas, na cidade de Campinas, e encontramos também irregularidades nessa cidade em postos de combustíveis. Inclusive, tem até um posto que fechou recentemente, mas na região do Taquaral, mas enfim. O senhor citou os tipos de crimes verificados, né? Adulteração na bomba, de quantidade, adulteração de combustível, questão relacionada a impostos, né? Mas quais são os crimes mais comuns, mais incidentes que vocês verificaram nessas operações realizadas até o momento? O crime mais comum é o crime contra o consumidor. Então, que é esse que ele entrega um produto diferente daquele que ele se compromete a entregar. Então, quando ele altera o sistema digital da bomba e ele informa o consumidor que o consumidor está recebendo 20 litros de combustível, está pagando por 20 litros, mas está recebendo uma quantidade menor, ele está praticando esse crime contra o consumidor. Quando ele altera o produto, então a gasolina, por exemplo, ela tem 27% de etanol. Quando ele coloca mais etanol, nós já encontramos bombas de gasolina com 90% de etanol, bombas de gasolina com metanol, com outro solvente que não o etanol. Então, quando ele batiza o combustível, ele também está praticando o crime contra o consumidor. Nós encontramos estabelecimentos que não tinham a comprovação documental da procedência da compra do combustível. Ou seja, o estabelecimento comercial tem que comprar o combustível, é obrigado a deixar a nota fiscal no estabelecimento das últimas 3 compras. Então, aquele consumidor, aquele comerciante que não consegue comprovar a procedência lícita ali daquele combustível, já traz um grande indício de que aquele combustível que ele está vendendo para o consumidor é de procedência ilícita. Aí você tem crime de receptação. Essas pessoas que não emitem a nota fiscal ou que vendem esse combustível de procedência ilícita também praticam crime contra a ordem tributária. Aqueles estabelecimentos comerciais que estão com a licença suspensa, que estão com a bomba interditada e que desobedecem essa determinação de autoridade pública e colocam a bomba em funcionamento, colocam o estabelecimento em funcionamento, eles praticam crime de desobediência. Num segundo momento, a gente passa a analisar a questão financeira dos estabelecimentos comerciais, para verificar a movimentação, a procedência, a compra de produtos, o funcionamento, para onde está indo o dinheiro daquele estabelecimento, porque muitas vezes nós temos situações suspeitas de que facções criminosas, né, comandam alguns estabelecimentos comerciais ali como postos de combustível para lavar o dinheiro ilícito, o dinheiro sujo. Então, obtém dinheiro de uma prática ilícita, colocam ali nesse estabelecimento, emitem nota fiscal e lavam, tornam lícito aquele dinheiro. Isso é crime de lavagem de capitais, de lavagem de dinheiro sujo. Então, esses crimes também estão sendo investigados pela Força Tarefa. Secretário, o senhor citou então postos que são fechados por conta de problemas apresentados, mas qual que é o critério para definir se o posto é multado ou se ele é fechado? Isso tem a ver com o crime praticado ou com a incidência, assim, se é a primeira vez que o posto apresenta problema? Como que funciona a definição dessas punições? Tá, você tem 2 tipos de irregularidades ali apresentadas nas bombas, tá? Uma é uma irregularidade que prejudica o consumidor, mas que ela não é dolosa, ela é culposa. Então vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma fiscalização numa bomba e verifica que os bicos, eles estão gastos. E aí o consumidor está recebendo uma quantidade menor de combustível naquela situação. Mas é uma situação que você autua administrativamente, o IPEM faz a autuação,
O estabelecimento recebe a multa e tem que regularizar. Tem que chamar as concessionárias credenciadas para fazer aquela manutenção. Você percebe que é um problema de manutenção da bomba. Faz a manutenção, troca o bico, volta a oferecer o combustível adequadamente para o consumidor, aquele combustível que ele está pagando, e ele tem aquela bomba liberada. Essa é uma situação. Você tem aquela situação que é a fraudulenta, né? Que é aquela irregularidade fraudulenta. Ele rompe o lacre, ele muda o sistema, né, de digital da bomba, fazendo com que o consumidor receba uma quantidade menor de combustível, mas de forma dolosa, de forma fraudulenta. Esse é daqueles casos que leva à cassação da sua licença de funcionamento. Então, naquele momento ele é autuado, naquele momento a bomba ela é lacrada e naquele momento inicia-se um processo administrativo, com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório, e se ao final desse processo se entender que houve mesmo irregularidade através da fraude, aí esse caso é comunicado para a Secretaria da Fazenda, que segue com a cassação da licença de funcionamento, na verdade, do registro do ICMS daquele estabelecimento comercial. Secretário, só para finalizar rapidinho, que o tempo a gente está bem no limite, o consumidor, o que pode indicar para ele problemas, né, em um posto de adulteração? Acho que o próprio carro às vezes dá sinais, né? Mas quando o consumidor tem essa suspeita, o que ele pode fazer, qual o canal para fazer uma denúncia para que aquele posto passe por uma fiscalização? Entre em contato com nossos canais de denúncia, aqui da Secretaria da Justiça e Cidadania, o DDD 11 3291 2621, DDD 11 3291 2621, ou, se quiser, entra no Disque Denúncia da Polícia, no 190, faça a sua denúncia. Você bem disse, quando o carro apresenta uma avaria, é um indicativo muito forte de que ele recebeu um combustível batizado. É muito importante que o consumidor, quando abastece, peça a nota fiscal. Se ele não emite nota fiscal, se ele inventa uma desculpa para falar que não tem nota fiscal, que o sistema está fora de área, é muito importante que ele dê a nota fiscal, porque ele consegue comprovar de que comprou o combustível naquele determinado local. Vai numa oficina, da mesma forma, conserta o carro, pede a nota fiscal, vai no PROCON, faz uma reclamação, reclama para a Polícia Civil ou aqui para a Secretaria da Justiça. É importante o consumidor informar as autoridades públicas para que a gente possa poder fiscalizar esses estabelecimentos. Uma outra questão é se o preço é muito abaixo do preço de mercado. Você tem determinados produtos, Guilherme, que a pessoa pode vender a prazo, abaixo, inclusive do preço de custo. Vamos dar exemplo do mercado têxtil, do mercado de roupas. Você tem lá um estoque de roupas do verão, o verão está acabando, você, para não ficar com aquilo guardado, porque o próximo verão vem uma nova moda, você acaba queimando aquele estoque e vendendo até abaixo do custo. Essa é uma situação. Combustível é uma realidade totalmente diferente. O giro é rápido, não tem por que o comerciante vender abaixo do preço de custo e daqui 1, 2 semanas ele ter novo combustível. Então, são situações diferentes. Se o preço estiver muito abaixo, dá uma olhada ali no banner que informa o preço do combustível. Muitas vezes eles também colocam lá gasolina e põe o preço grande. Aí embaixo ele coloca do horário das 10 da noite às 2 da manhã. Então o consumidor está imaginando que é aquele preço, mas na verdade não é aquele preço, é outro preço. Esse é um indicativo muito comum e isso inclusive é infração contra o consumidor. Então situações como essa são situações perceptíveis e evidentemente a população deve avisar as autoridades públicas, Guilherme. Tá certo, então, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, muito obrigado por atender a CBN Campinas, uma ótima terça-feira para o senhor. Igualmente, boa semana a todos. Muito obrigado, 10h55. CBN